Você confiaria no seu próprio irmão depois da morte de seus pais? Porque tem famílias que vivem em paz durante, 30 anos, mas basta alguns dias depois do enterro para começarem brigas, ameaças, processos, bloqueios no WhatsApp e até irmãos virando inimigos. E o pior, na maioria das vezes, o problema poderia ter sido evitado. Olá, eu sou Thiago Monteiro, mediador e conciliador extrajudicial, e é um prazer ter você aqui comigo. E hoje eu vou te mostrar o erro que destrói famílias na divisão da herança e por que tantas pessoas só percebem isso quando já é tarde demais. Quando alguém da família morre, não fica apenas a dor, ficam também as emoções, as mágoas antigas, o sentimento de injustiça e principalmente o dinheiro. E sabe o que mais destrói famílias? Não é a herança em si, é o silêncio antes dela. Muitas famílias nunca conversam, sobre quem vai administrar os bens, quem cuidou dos pais, quem ajudou financeiramente, quem morava no imóvel, quem acha que merece mais. Aí acontece o pior cenário. Todo mundo começa a interpretar as coisas do próprio jeito. E é exatamente aí que nasce a guerra familiar. Já vi casos em que irmãos pararam de se falar, sobrinhos cresceram afastados e famílias inteiras acabaram por causa de um único imóvel. Tudo porque ninguém teve a coragem de conversar antes. Agora, preste atenção nisso. Existe uma solução que pode evitar anos de sofrimento, a mediação extrajudicial. E quase ninguém fala sobre isso. Porque, diferente da guerra judicial, na mediação, o objetivo não é criar vencedores e perdedores. O objetivo é evitar que a família se destrua. E sabe por que isso funciona? Porque muitas das vezes o problema nem é o dinheiro, é o emocional. É o filho que acha que foi esquecido, é o irmão que acredita que ajudou mais os pais, é a sensação de injustiça acumulada durante anos. Quando essas emoções explodem sem controle, o processo vira uma bomba. Só que numa mediação, as pessoas conseguem conversar antes da guerra começar. E isso pode evitar processos longos, gastos absurdos, desgaste emocional e traumas que passam de geração para geração. Tem gente que perde muito mais do que patrimônio, perde a própria família. Agora eu quero te fazer uma pergunta sincera. Quantas famílias você conhece que brigaram por herança? Porque eu conheço muitas famílias e quase sempre começa igual. Isso nunca vai acontecer na nossa família. Até acontecer. O problema é que muita gente acredita que falar sobre herança é falta de amor. Mas, na verdade, evitar essa conversa pode ser exatamente o que destrói a família depois. E olha isso, às vezes o patrimônio nem é tão grande. Tem famílias brigando por uma casa simples, por um terreno, um carro antigo ou até objetos pessoais, porque o valor emocional pesa muito mais do que o valor financeiro. E quando a briga começa, aparecem prints, áudios, discussões, acusações e pessoas tentando manipular os outros parentes. O luto vira uma guerra. E é exatamente por isso que acordos e conversas antecipadas podem evitar tragédias familiares. Agora, me responda aqui nos comentários. Na sua opinião, a herança destrói ou não as famílias? Você teria coragem de conversar sobre alguém, sobre a divisão dos bens, antes que alguma tragédia aconteça? Eu quero muito ler a sua opinião, porque esse assunto gera debates enormes dentro das famílias brasileiras. E se esse vídeo te fez refletir, manda no grupo da família, porque talvez essa conversa pode evitar uma guerra no futuro. Bom, se você gostou desse vídeo, curta, comenta, compartilha e me segue aí nas redes sociais. Até o próximo vídeo!